Fala pessoal, fala galera vascaína, boa noite, tudo bom? Cláudio, uma gravação aí do seu segundo vídeo, né, no YouTube. E eu queria falar um pouquinho com mais calma, né? Ontem foi uma gravação ainda na adrenalina do jogo contra o Atlético Mineiro. E agora eu acho que chega o ponto da gente colocar alguns pontos aí sobre as atuações do Vasco, né? E também falar um pouquinho sobre a nova contratação do Vasco aí, o Carabarral, né, que está vindo contratado junto ao Santos. E também um assunto sobre o Maracanã, que eu quero colocar alguns pontos aqui, né, colocar minha opinião com relação a isso, tá? Eu não cheguei a falar no vídeo de ontem sobre o Léo Jardim, teve uma atuação fantástica, garantiu os nossos 3 pontinhos fora de casa, né? Então, assim, contestado, e eu até concordo com parte da torcida que deseja que o Ivan seja testado, eu também acho que deveria ser, né? Só que o Barbieri está vendo os treinamentos, né? O Vasco tem um treinador de goleiros, né? Tem toda uma equipe por trás aí que estão observando, né, os treinamentos, e eu acho que o treinador ele tem as suas convicções, né? Ele está de olho nos treinamentos do clube e eu acho que ele tem direito de escolher o goleiro que ele acha que vai trazer mais segurança ao gol do Vasco. E foi o que aconteceu anteontem, né? O Léo Jardim, ele fechou o gol do Vasco, né? Inclusive eu queria até falar sobre esse sofrimento que o Vasco passou, né, contra o Atlético Mineiro, porque assim, gostei da consistência defensiva do Vasco. O Vasco soube sofrer, né, segurar aquela pressão que o Atlético impôs ao Vasco, e era normal depois de tomar 2 gols, né? E só que eu acho que realmente o Vasco deu uma recuada assim em demasia, né? Eu acho que o Vasco pode ter um controle um pouco mais da bola. Eu notei às vezes assim o time soltando demais a bola assim, sem muita necessidade, né? E a vitória poderia ter escapado, né? Se o Léo Jardim não tivesse numa noite muito feliz, o Vasco poderia realmente ter escapado desses 3 pontos fora de casa no Mineirão, né? Então assim, eu acho que o Barbieri tem que ver essa situação da gente reter um pouquinho mais a bola quando tiver em vantagem no placar, né? Eu acho que os caras que são importantes nessa segurada da bola nesse momento no elenco do Vasco é o Andrei Santos e o Jair no meio, né? Eles têm essa capacidade de ter um bom passe, de cadenciar um pouquinho mais o jogo, né? E tem qualidade técnica para isso, tá? Pumita Rodrigues, grande lateral. Há muito tempo o Vasco não tinha um lateral como o Pumita, né? Deu aquele vacilo absurdo no último lance do jogo ali, que pela madrugada ali, eu andei lendo até no Twitter ali que nenhum vascaíno era teu naquele momento, é verdade. Porque realmente não pode fazer aquele tipo de jogada ali. Naquele momento do jogo não, amigo. Aquele momento do jogo é bola pro mato, que o jogo é de campeonato, amigo. Não pode fazer isso, tem que tomar uma chamada também. Tá jogando muito bem o Pumita, mas tem que tomar uma chamada. Com relação à substituição, que foi uma opção do Barbieri, que é o Robson Bambu, né? Muita gente se surpreendeu com isso, inclusive eu. Só que o cara foi muito bem, né? O cara saiu muito bem na chance que foi dada a ele, né? Gosto muito do Capazo como zagueiro, acho um zagueiro firme, um zagueiro que chega muito forte, entendeu? Ainda acho, na minha opinião, é o titular, mas o Barbieri é um técnico, um treinador que ele tem as convicções dele, e a gente vai ter que confiar nele, né? É o nosso treinador e a gente vai ter que dar o crédito para ele, tá? Então assim, pessoal, eu acho que o Vasco tem muito a melhorar, tá? Foi uma estreia maravilhosa, mas ainda tem pontos aí para a gente melhorar, para que a gente possa almejar coisas maiores, coisas que condizem com a grandeza do Vasco da Gama, certo?
o time ainda não é o time ideal, né, que foi prometido inclusive a nós, né, e eu entendo perfeitamente esse processo de reformulação do Vasco, né, então é um processo, tá, e a gente vai ter que ter paciência com isso, é apenas o primeiro ano. Eu acho que vem muita coisa boa aí e eu confio no scout da 777. E falando em confiar no scout da 777, tá chegando aí, tomara que chegue o Carabarral, né? O Vasco é carente dessa posição desse meia criador, um meia habilidoso, né? A gente está sentindo falta desse cara que chegue, vá servir o nosso ataque com mais qualidade, que prenda mais a bola, que cadencie esse jogo. Há muito tempo o pessoal fala, pô, um meia, pô, um reserva o Pedro Raul, pô. A 777 está chegando, né? O Brax tá chegando junto nesse aspecto aí. Carabarral é um meia que ele se destacou muito no Argentino Júnior, né? No futebol argentino, um cara que tem uma qualidade no passe muito boa, né? Não se adaptou ao esquema do Odair Helma lá no Santos. E é uma oportunidade para o Vasco pegar o cara, entendeu? Se tiver com custo abaixo, custo abaixo não, um custo benefício bom, seja muito bem-vindo, Carabarral. E a gente vai torcer muito para você dar certo no Vasco, coisa que não aconteceu muito no Santos, né? Então, assim, a gente está precisando de um meia e ele é esse meia, ele pode ser esse meia, ele pode fazer essa função. O jogador é muito inteligente, né? Um jogador que tem um chute também bem interessante de fora da área, a longa distância, né? Então, assim, tomara que dê certo, vamos aguardar as notícias para amanhã, né? As notícias de amanhã ele já deve ser anunciado, se Deus quiser, vai dar certo essa contratação pro Vasco, tá? E agora esse assunto chato pra caramba, que é o Maracanã, tá? Gente, olha só, é óbvio que o Flamengo não tem interesse que o Vasco jogue no Maracanã, isso é óbvio. Tudo que é bom pro Vasco vai ser ruim pro Flamengo, tá? Eles não vão querer que o Vasco fature, tenha um faturamento melhor do que ele está tendo. O Maracanã é o estádio do povo do Rio de Janeiro. Eles têm que colocar isso na cabeça deles. O estádio não é do Flamengo. Muito menos do Fluminense, tão pouco do Fluminense. Então, assim, gente, é um absurdo toda vez que o Vasco solicitar o estádio do Maracanã para jogar, ter essa novela, essa celeuma. Os caras agem como se o estádio fosse deles. E não é. Tá longe disso, amigo. Então, tá aí essa celeuma, o Flamengo entrou com uma liminar aí. Se Deus quiser, isso não vai acontecer, dele impedir o Vasco de jogar lá, é um absurdo, né? Eu sempre fui muito contra esse afastamento nos últimos anos do Vasco, do Maracanã. Por quê, gente? O Vasco é a segunda maior torcida do Rio de Janeiro, disparado, né? Nós somos a torcida que enche demais os estádios, entendeu? A torcida do Vasco nunca falha, a torcida do Vasco é uma torcida muito presente e de uns anos para cá ela tem se tornado extremamente diferenciada no Rio de Janeiro. Então o que acontece, pessoal? Como é que pode o Vasco, que, pô, na minha opinião, não tem esse negócio, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro, Atlético, gente, pelo amor de Deus, onde é que vocês estão vivendo? Estão vivendo em Nárnia, só se pode, porque não tem como interpretar de outra forma, tá? A torcida do Vasco é maior do que todos esses clubes que eu falei aqui, tá? Então o que acontece? Eu sempre achei um absurdo o Vasco se afastar do Maracanã. O Vasco não pode jogar no estádio para 20 mil pessoas. Não tem condições. São Januário não comporta mais a torcida do Vasco. É até perigoso. O Vasco venceu do Atlético Mineiro fora de casa. Vai jogar contra o melhor time do Brasil na semana que vem. Faltam 6 dias, a gente não tem uma definição sobre esse estádio. E o Vasco vai ter que jogar no São Januário? Não, isso é um absurdo. Não dá. São Januário não comporta um jogo dessa grandeza, entendeu? Nesse momento. Não dá mais. Tá? Essa é a minha opinião. Tomara que o desembargador tenha uma assertividade nesse caso, né, para não colocar
as pessoas até em risco, né? Muito cheio São Januário, todo mundo sabe quem vai para lá num jogo como esse, de grande apelo, a gente sabe como é a situação lá. Então, o estádio para o Vasco sediar essa partida é o Maracanã, tá? E para colocar 70 mil pessoas no Maracanã, sim, o Vasco tem que botar 70 mil ingressos à venda e pode ter certeza absoluta que vai esgotar, amigo, tá? Porque aqui é o clube do povo, tá? Vou botar aqui, ó, a minha cruz de Malta, já tá aqui no meu peito, né? E a gente tá aí na expectativa que dê tudo certo, tá, pessoal? Então, Carabarral, estamos aguardando a notícia aí do anúncio da tua contratação. Seja bem-vindo ao Vasco, vai dar tudo certo. E o passado fica para trás. O que não deu certo lá atrás, passa uma borracha e vamos para frente. Beleza, pessoal? Pessoal, se você gostou desse conteúdo, dá um like, por favor, se inscreve no canal, dá uma força aí para eu continuar postando, tá bom? E eu vou trazer mais conteúdos aí para vocês nos próximos dias, tá bom? Saudações vascaínas, uma boa noite. Valeu, fica com Deus.